tranquilo com o Cláudio, né, com o Caçapa, no sentido de ter ele conosco aqui, basicamente emprestado do Lyon. A gente brinca que nós fizemos um empréstimo aí, né, do Lyon. Assim, por ele também já nos conhecer, ele acompanha, a gente teve uma rotina próxima pela questão da plataforma hoje que a gente trabalha. Então foi fácil assim acomodar, ele vir conosco e assumir a equipe. Já conheci alguns jogadores também, o que torna, né, mais fácil esse momento. E acho que foi o equilíbrio que a gente precisava ali nessa sequência. Então, desde antes do Luiz Castro anunciar a saída, né, porque ele anunciou a saída numa sexta-feira, no sábado já tinha o Caçapa, desde antes do anúncio oficial, vocês já contavam com a saída do Luiz Castro e aí encaminharam a vinda do Bruno Lage, correto? É que nós deixamos claro para o Luiz, até ele nos comentou, ele mesmo foi muito profissional dizendo da possibilidade que existia de uma saída dele, isso, né, logo um pouco antes de acontecer, e nos permitiu, numa conversa muito profissional, que buscássemos já uma intenção de plano B, e foi isso que nós fizemos, até com todo respeito ao Luiz. Então foi feito isso em conjunto com o próprio Luiz Castro, até porque você não tem muito tempo, né? Ainda mais na sequência que o Botafogo vinha trabalhando. Então, a gente não podia perder tempo e também não podia criar um ruído grande nessa mudança. E acho que assim, a gente foi bem sucedido porque foi tudo rápido, a vinda do Cláudio também foi rápida, então a gente conseguiu conduzir, já tínhamos aí o planejamento dos jogos, e agora termina com a vinda do Bruno, né? Confirmando a informação que eu dei ontem no Seleção. Richarlison. Mazuco, boa tarde, Richarlison falando. A minha pergunta é voltada à metodologia do Bruno Lage, né? Para quem acompanha, eu acompanhei um pouco, mas estudando sobre, a gente percebe-se que algumas coisas ele tem como personalidade de jogo, que é não abrir mão da amplitude, que é sempre 2 jogadores abertos pelo lado, e principalmente o que me chamou a atenção é a saída de bola. Ele gosta de praticamente, que a gente brinca, com camisa 10 fazendo essa posição para que a bola saia com mais qualidade técnica para ter esse jogo mais apoiado. Em conversa entre vocês, ele disse alguma coisa particular no sentido, precisamos contratar alguém para fazer essa função, ou ele está satisfeito com esse elenco que o Botafogo tem? Richarlison, na verdade, o primeiro contato dele com o grupo vai ser a partir de quinta-feira, né, quando nós retornarmos aí da Argentina. Então, o Bruno vem para nos ajudar naquilo que nós já temos elencado para a temporada. Então, não é uma questão do treinador pedir um reforço ou não. Assim, acho que é um trabalho em conjunto, clube e treinador. Então, o nosso elenco hoje ele já é montado pensando nessa temporada. Independente de alguma oportunidade que a gente tenha dentro de uma ou outra necessidade que a gente possa entrar em conjunto, mas não vem com um pedido específico, até porque não é dessa forma que nós trabalhamos, né? Então isso é tudo acordado antes, e acho que é mais importante realmente ele se juntar a nós, iniciar os trabalhos com o grupo. Acho que a gente já tem um repertório interessante daquilo que foi trabalhado, né? Eu sempre falo que o maior trunfo, talvez, do Botafogo para essa temporada foi termos virado a temporada passada com basicamente o mesmo elenco e o mesmo treinador, né? Então a gente conseguiu manter uma base importante. E isso está nos fazendo ter cada vez mais solidez competitiva. Então essas coisas já tem seu caminho, a gente já tem esse planejamento muito, muito sólido nesse sentido. E a ideia do Bruno realmente é essa condução dentro daquilo que nós temos hoje de elenco. Fala, Mazuco, Conrado aqui, boa tarde. Você acabou de tocar num assunto que eu acho muito importante para um sucesso de um time de futebol hoje em dia, né? Que é a continuidade de um elenco. A gente fala muito de comissão técnica, que eu acho que obviamente é muito importante, mas eu acho que não adianta nada, né, continuar com o técnico e mudar todos os times. Aí eu queria fazer uma pergunta sobre a montagem desse elenco. Acho muito importante, acho um dos grandes acertos do Botafogo, sobre o perfil dos jogadores, da parte física, se isso foi muito pensado numa forma de jogar, talvez junto com o Luiz Castro, mas a perfil de contratação mesmo, de um elenco voltado para realmente sobrar num campeonato mais longo como o Campeonato Brasileiro. Conrado, a gente teve pouco tempo ano passado na primeira janela, né? A gente assume o Botafogo faltando 6 semanas, então a gente precisava trazer um pouquinho de um elenco mais forte para sustentar a Série A até a segunda janela, e nós tivemos mais tempo para isso. A primeira medida que nós tomamos, assim que a gente assume o clube, foi montar um departamento de scout, realmente com profissionais qualificados, que nós já conhecemos do mercado. Então, o Alessandro Brito, que é o nosso head scout, veio comigo já no início do projeto, para a gente já
acelerar isso, que hoje para mim é um core do clube, né? É um núcleo extremamente importante para aquilo que a gente projeta. E assim, esse foi o nosso trabalho mais minucioso na definição de perfil, na definição de qualidades e características dos atletas, né? Lógico que nem tudo que a gente quer a gente consegue trazer, mas ao mesmo tempo acho que a gente conseguiu equilibrar todas as posições. E aí a gente sempre tem um exemplo bacana que é o Matias Segovia, né? O Segovinha que nós chamamos, que ele foge um pouco do perfil daqueles atletas que nós estamos trazendo, porém é um menino que tem uma qualidade técnica impressionante. Então a gente consegue otimizar como está sendo feito agora, né, com ele nesse processo de evolução. Então, eu acho que a gente conseguiu trazer um equilíbrio de posições. Não é um elenco longo, né? A gente não tem um elenco tão longo, mas ao mesmo tempo a gente tem um elenco que tem nos entregado muito dentro daquilo que a gente esperava, né? Então, acho que realmente hoje, dentro da montagem, a gente utilizou a primeira janela do ano passado, a segunda, a janela dessa virada, para tentar realmente criar essa solidez que nós conseguimos, né? E aí, claro, o trabalho diário, o trabalho do Luiz foi muito importante, essa questão do grupo está muito alinhado, né? O grupo está muito coeso hoje e ajuda demais dentro da mentalidade competitiva que a gente conseguiu implementar no clube. Dentro desse raciocínio, o Botafogo perde jogador na janela? Como o clube está se preparando para... Porque isso é um dos fatores que mais ameaçam o time brasileiro, né? A janela. O Botafogo perde jogador... Mas tem sucesso, né, Rizek? Claro, claro. O Botafogo perde jogador na janela, André? Rizek, não é nossa intenção. Nós estamos realmente muito focados nesse ponto. Os atletas também sabem disso. Acho que hoje a gente também tem uma vantagem de ter um ambiente muito bom, né? É um clube que todo mundo acredita hoje no que pode fazer, em estar brigando até o final. Então, o atleta também sente parte disso, né? Então não é qualquer situação que tiraria, e a gente está muito confiante, acho que esse é o nosso desafio mesmo, mas não é a intenção de maneira alguma de perder essa solidez que nós conseguimos construir, porque é o que está nos levando, né, a brigar como a gente está brigando em cima. Zé, tem em cima disso, você falou do elenco que não é longo, né? Te pergunto, vocês estão indo para a Argentina daqui a pouco, né? Vão viajar daqui a pouquinho. Qual é o tratamento que o Botafogo pretende... 40 minutos. 40 minutos, então a gente tem que liberar ele rápido. Qual o tratamento que o Botafogo pretende dar à Sul-Americana? Vocês vão jogar com força máxima nesse mata-mata que começa amanhã? Ou vocês vão focar no brasileiro? E só voltando à janela, porque eu tenho a informação de que o Tiquinho despertou interesse de clubes sauditas. Então eu queria te perguntar se o clube se recebeu alguma proposta ou sondagem pelo centroavante. Bom, o Tiquinho, naturalmente, pelo que ele tem feito, né, Rizek, que tem sondagem, sim, é um atleta que os números são excelentes e é um atleta que todo mundo conheceu mais, né, ainda, então realmente faz essa diferença, ele está fazendo diferença, está muito feliz aqui no Botafogo, tem sondagens, mas assim, ele é o nosso artilheiro, ele é fundamental aí para a nossa caminhada, né. Sobre a questão de Sul-Americana, Rizek, eu vejo que a gente hoje criou uma condição para os atletas que a gente consegue gerenciar tanto as duas competições quanto jogo a jogo. Então, a gente acaba, claro, que não utilizando um ou outro jogador de acordo com uma necessidade pontual, mas não porque a gente tenha a necessidade de poupar para um jogo ou para outro. Então, a gente tem utilizado muito isso. E uma das qualidades que a gente conseguiu também criar foi ter hoje a reposição num nível muito próximo àqueles que estão jogando. Então, as trocas hoje que nós fazemos nos jogos ou de um jogo para outro também estão nos trazendo a qualidade que a gente precisa. Então, isso nos deixa realmente tranquilos em relação a isso. Então, se precisar uma troca ou outra, a gente sabe que quem vai entrar no lugar tem a condição de dar continuidade naquela entrega que nós estamos tendo dos atletas. Jader, te interrompi, faça a última pergunta. É uma direta e reta. Euforia, essa palavrinha, como lidar com ela na medida em que se observa aí toda essa euforia, essa ansiedade do torcedor botafoguense, hein, Mazuco? Jader, a gente procura trazer a euforia do torcedor como uma energia positiva para a gente, para deixar realmente uma atmosfera muito sadia. Entre nós aqui, o grupo é muito profissional, muito competente, ao mesmo tempo é muito competitivo. Então, nós realmente acreditamos naquilo que a gente pode fazer, nós queremos brigar pelo título até o final, nós vamos brigar pelo título até o final, e até porque essa é a mentalidade do próprio grupo de jogadores, né, de acreditar sempre, né? Então, o Botafogo, com certeza, até o final vai estar lutando ao máximo para buscar o
o que a gente puder buscar desse brasileiro da Sul-Americana. Só para fechar, amanhã certamente o Bruno Lage será questionado sobre isso. Para mim não ficou bem claro ainda por que o contrato é só, contrato curto, né? É só até o fim da temporada brasileira, Massuco. Zé, eu acho que é uma primeira etapa, né? Nada impede que o Bruno seja o nosso treinador para a sequência. O Bruno é um treinador que vem de um mercado extremamente de um nível altíssimo, né? É um treinador que para nós é um privilégio poder contar com ele agora para essa sequência. E eu acho que a gente tem esse primeiro desafio, né, até dezembro, e aí a partir disso a gente entender o futuro de cada um e nada impede que seja realmente mais uma parceria para o ano que vem. André, muito obrigado pela entrevista, uma ótima viagem, um ótimo jogo e uma ótima sequência de temporada para vocês. Rick. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, boa viagem para vocês. Cara, assim, queria jogar um pouco de confete aqui no programa, né? Você que acompanha a seleção, acho que teve algumas confirmações importantes de algo que a gente vinha noticiando aqui. Primeiro, eu sei que o Luis Castro é passado, já foi embora, mas houve muita revolta pela maneira como ele saiu. Algumas pessoas entenderam que ele fez um suspense, segurou. Acho que ficou bem claro para quem estava assistindo a seleção que desde antes do jogo com o Palmeiras ele não ficaria no Botafogo. Tinha uma proposta altíssima, abriu essa possibilidade ao Botafogo, estava meio claro que ele não ficaria, e trabalhou junto com o Botafogo para sair até aos 49 do segundo tempo, que era o último jogo possível para ele. Não é da minha conta, mas outros veículos foram noticiando como se tivesse, vai ter reunião amanhã, pode ficar, ele está fazendo um mistério. E na verdade nunca foi isso que aconteceu. Ele recebeu uma proposta irrecusável, avisou o Botafogo, estava bem claro que ele ia embora e ajudou o Botafogo no processo de reposição, como o próprio André confirmou na indicação do Bruno Lage. A gente também informou aqui que as sondagens pelo Tiquinho, por enquanto são sondagens, a informação que eu tenho. Agora, se chegar a proposta dos sauditas, como é que você segura um dinheiro desse? Vamos aguardar. Tomara, para o bem do campeonato, que Tiquinho e todos os craques que temos aqui fiquem aqui. Exatamente. Para o bem do campeonato. É que a janela saudita vai até o fim de agosto. Então, vai fazer estrago. Lá, não, vai fazer o estrago. coração Ela vai fazer estrago. bate forte para qualquer torcedor de time brasileiro. Para qualquer torcedor de time brasileiro. Vamos falar do Bruno Lage? Como é que você vê esse desafio, Richard? Você tá jogando um campeonato em que você está sobrando. Ganhou de todo mundo. 10 pontos de vantagem. E chega um treinador completamente novo, diferente, que nunca trabalhou aqui. Vou apresentar o Bruno Lage. É um treinador que iniciou na base em Portugal, dirigiu só 2 times na carreira dele, que são o Benfica e o Wolverhampton, onde ele não foi bem, inclusive. No Benfica, ele assumiu o time em 4º lugar, o Benfica estava a 7 pontos do líder Porto. Ele treinava o time B do Benfica e conseguiu levar o Benfica ao título em 19. Foi para a Inglaterra, resultados não foram bons. Ele acabou demitido depois pelo Benfica. Ganhou também título contra o Sport numa Supercopa e foi para a Inglaterra. Terminou uma temporada lá em 10º lugar com 51 pontos. Tirou o time do rebaixamento. Tirou o time do rebaixamento. E depois de 9 rodadas da temporada seguinte, acabou demitido. Com o Wolverhampton em 18º lugar. Numa campanha que foi considerada ruim, ele foi demitido. Então, é um treinador de poucos trabalhos, vem de uma escola que hoje é muito vista pelo mundo, que é Portugal. Confesso que eu conheço pouco do treinador, ele tem pouco tempo de trabalho, não consigo formar um conceito. Então eu vou debater com você, Richarlison, essa experiência de você receber um chefe para um projeto que está dando tudo certo e vai chegar um comandante diferente a partir de amanhã. Então, assim, primeiro eu acho que o Bruno ele tem que chegar com a tranquilidade de saber que tem um time que tem jogado bem, que tem conseguido fazer um grande campeonato, principalmente o brasileiro, tem 10 pontos de vantagem para o segundo, então tentar mudar o mínimo possível. Eu trouxe essas características que eu conversei com o Massuco, justamente porque essa é a minha preocupação, né? Treinadores que chegam com outra metodologia, né? E no caso do Botafogo, é diferente. Às vezes os treinadores chegam como, né, bombeiros para apagar um incêndio, aí sim. Você pode chegar e mudar a metodologia, colocar o seu trabalho. Bombeiro chega para mudar. Exatamente. Né? A sua metodologia para você colocar o seu trabalho, implantar a sua cara. Eu não sei se o Bruno Lage
precisa fazer isso no Botafogo, se ele vai querer fazer isso, porque assim, uma coisa é o seguinte, a característica de time do Bruno Lage, no Benfica ele jogava com o Seferovic e João Félix aberto. No Botafogo tem esses 2 jogadores. Mas ele usa um primeiro volante como se fosse um meia de criação. Hoje o Botafogo tem jogadores com qualidade que fazem essa função, no caso o Marlon junto com o Tietê, mas não é um camisa 10. Então, sim, por isso que eu fiz essa pergunta. Ele conversou sobre a possibilidade de trazer um jogador com essa característica, não que ele venha e vai mandar trazer um jogador com essa característica. Foi essa a minha pergunta com o Mazuco, eu acho que ele entendeu um pouquinho de diferença. Então, essa é a minha preocupação. Será que ele vai querer colocar essa metodologia dentro de um time que está andando tão bem, que está tão redondo, que está ganhando cancha a cada jogo, que está ganhando confiança a cada partida? Ou ele vai chegar e falar assim, não, time que está ganhando eu não vou mexer. Vou colocar um palpite aqui, uma bola parada ali, uma alternativa de jogo aqui, porque realmente vai acontecer do Botafogo ser bem mais visto dentro do campeonato e ser muito mais marcado, como aconteceu com o Fluminense há um mês atrás, onde era o time a ser visto, até o próprio River Plate falou horrores do time do Fluminense, e o Fluminense deu uma caída porque os times começaram a aprender, começaram a assistir, a ver qual que é a metodologia, qual é o antídoto para bater esse time do Fluminense. O próprio Grêmio conseguiu, em boa parte do jogo no domingo, criar dificuldade para esse exatamente. Então, o Grêmio, essas são as minhas questões. Amassou o Botafogo, né? 65 minutos de... Então, assim, essa é o meu futebol explica o que aconteceu pro Grêmio. Se você tem certeza que Renato Gaúcho, torcedor gremista, enfim, acontece, é futebol. Se jogar exatamente o mesmo jogo, o Grêmio provavelmente vai ganhar a maioria. Então, esse é o meu questionamento. Como é que o Bruno Lage chega acontecendo, para dirigir esse Botafogo que está tão bem?